Eu aqui só... Isso, começou a gravação. Que maravilha! Já estamos 62 pessoas. Avisa os colegas que a professora está aqui aguardando todos, a presença de todos, tá? Com muita ansiedade, querendo conhecer cada rostinho a professora Alessandra quer conhecer. E aí, aqui nessa oportunidade agora, eu peço licença para compartilhar com vocês o nosso material de apoio que estaremos utilizando hoje na nossa aula, tá? Esse material de apoio, espero que esteja abrindo aí para vocês, esse é o nosso material. Abriu aí, galerinha? Abriu, professora. Ai, que maravilha, obrigada, tá? Obrigada, Milena, por estar me ajudando. Aqui também nós temos uma equipe, né? Uma equipe forte que estará dando suporte para cada um de vocês, para cada um de vocês, né? Que eu acredito que nós temos rapazes também presentes aqui na nossa sala, né? A esfera pedagógica não é somente para nós, né, mulheres, é também para os rapazes, os homens que estão aí também querendo colaborar com a educação do município ao qual vocês estão inseridos. Bom, todos me escutam bem? Estão me escutando bem? Sim, tudo ok. Ah, que maravilha, então. Então, posso começar a apresentação, né? Antes de passar a palavra para minhas colegas de trabalho, né? Hoje nós estaremos aqui, né, apresentando, né, um pouco da aula inaugural que foi repassada na quinta-feira passada, né? Ela foi apresentada pelo professor Dalcides, onde apresentou para cada um de nós a performance da nova plataforma, acessibilidade, o monitoramento, o uso dela, né? A leitura, que é importantíssima antes de cada aula que vocês forem assistir, tá? E, de fato, dar sequência na apresentação da nossa disciplina, que é a disciplina de estágio curricular supervisionado na gestão, tá? E aí, agora, eu apresento para vocês essa equipe linda aqui, ó. Essas três mulheres fortes, esse trio aqui forte, que estará conosco, com vocês, em todos os momentos, né? Então, conte com a gente, né? Já estivemos aí do lado que vocês estão, né? Como acadêmicas, acadêmicos, né? Já fomos também, né? Ainda somos estudantes, a gente não parou, não. Quem entra na área da educação não para, sempre busca novos saberes, né? E nós que somos professores, né? Ou na áreas afins, nós queremos sempre contribuir compartilhando esses saberes. E aqui está a equipe da professora Alessandra, da professora Clarice, da professora Joyce, né? Então, eu vou passar agora a fala para a professora Clarice, tá? E vou deixar a Alessandra por último. Olá, boa noite a todos. Obrigada, professora Alessandra, pelas apresentações. Estou muito feliz de fazer parte da equipe da professora Alessandra. Eu estarei responsável pela supervisão de estágio de uma maneira mais presencial. Nós ainda estamos discutindo, como a professora falou, os detalhes vão ser todos encaminhados, né? Mas a intenção é que a supervisão de estágio ela acompanhe, né? Em algum momento vocês nas visitas que vocês terão que fazer às escolas e também vamos apoiar aí a professora nos relatórios, nas correções
e eu vou estar um pouco mais juntinho de vocês aí. Já vi que estou nos grupos, diferentemente do semestre passado, em que eu ministrava uma disciplina. Eu não tinha esse contato mais direto, né? Era mais os tutores, e agora nós teremos. Então, vai ser muito gratificante, vai ser uma nova experiência, e eu estou bastante feliz de começar com vocês, viu? E a professora também, e a nossa colega, a professora Joyce. Um abraço e boa sorte para todos nós. Que vocês tenham um ótimo ano e uma ótima disciplina. Amém. Amém. Agora nós vamos jogar a palavra, a bola para quem? Professora Joyce. Vamos lá, minha pequenininha. Então, gente, boa noite, turma. Com muita honra, né, a gente está aqui hoje falando um pouquinho para vocês sobre o estágio. A professora Alessandra, para quem ainda não teve oportunidade, né, de trabalhar com ela, de estudar com ela, trabalhar no sentido que é um trabalho coletivo, a educação, né? Vocês estão aprendendo, mas de certa forma vocês acabam trabalhando e desenvolvendo, porque alguns de vocês já estão no estágio não obrigatório, que é aquele remunerado também, já atuam também em escolas e por essa razão estão desenvolvendo aí, né, essas habilidades e estão buscando mais conhecimento também na área da educação. E nós, tanto a professora Alessandra, quanto a professora Clarissa, quanto eu, nós estamos aqui para auxiliar vocês da melhor forma possível. Nós teremos um contato muito próximo, principalmente na execução, né, do relatório, onde as correções, as dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo também nesse sentido. Plataforma, é uma plataforma nova, plataforma Saga, vocês também podem tirar as dúvidas. Eu até ouvi um comentário de alguma colega logo no início, né, que disse que é uma plataforma nova, mas é um pouquinho difícil às vezes, né, de manusear, mas não, gente, é bem tranquila, e aí a gente vai um ajudando o outro. E aí a gente está aqui à disposição de vocês, ficamos muito felizes, né, em contar com esses polos, com os 5 polos. Nós temos aí 74 pessoas aqui na sala. Então, é muito satisfatório ter vocês aqui com a gente. Então, sejam bem-vindos a mais esse semestre. Que bênção. Isso mesmo, né? Tanto a Joyce como a Clarice, né? É o nosso ponto de apoio, junto com a professora Alessandra, tá? Nós trabalhamos em trio, bom? E agora eu me apresento, sou a professora Alessandra, aposentada da rede municipal, já estive na gestão escolar, né? Sou professora, alfabetizadora, né? Já trabalhei como supervisora educacional, coordenadora pedagógica, supervisora de programas, formadora, né? Então, assim, eu tenho algo para repassar, né, para vocês, né, como experiência de caso mesmo, né? Inclusive, eu acredito que na aula da professora Aldiz, eu estive dando um testemunho, né? Se vocês assistiram a aula da professora Aldiz, eu estive lá dando meu testemunho como profissional da educação, né? E hoje, né, represento a Universidade Unitins como professora conteudista e estou aqui, né, para deliciarmos das estratégias, né, desse passo a passo sobre o estágio na gestão, tá bom? Eu espero atender aos anseios de vocês, junto com minhas colegas de trabalho, tá? As dificuldades vão surgir no decorrer do nosso estágio, né? Dúvidas, nós estamos aqui para sanar. E a gente precisa ir para a prática, né? Não tem como eu assumir o trabalho pedagógico se eu não experimentei a prática. E nós somos felizados, nós fomos beneficiados, porque o nosso curso de pedagogia já está iniciando a prática agora no início. No início. Quando eu cursei meu curso de pedagogia em 2017, na Unitins, eu estive minha prática no 7º período, 6º período. Observação no 6º, no 7º, eu comecei as regências. Então, assim, foi tudo tão
tumultuado, né, que eu nem percebi direito, né, essa apropriação da prática. Apesar que eu já estava em prática, eu já atuava na área pedagógica, né? Mas me faltava o quê? A pedagogia. Me faltava esse curso que me abriu outras oportunidades. Oportunidades como profissional, oportunidade como pessoa, né? E que eu lembro que eu estava com uma criança ainda pequena, né? Eu comecei a ter um olhar diferenciado na criação do meu filho. Hoje eu tenho um olhar diferenciado na criação das minhas netas, né? Por quê? Porque eu compreendo o trabalho pedagógico, né? O trabalho, e vocês vão perceber que tudo se encaixa, tá? E o que a gente vai visualizar e experimentar no estágio? O prazer do dia a dia, da rotina de uma escola. Quais são os desafios dessa escola? Né? O que os profissionais da educação vivenciam na rotina da escola? Né? Então, nós vamos ter essa oportunidade, galerinha. E eu acredito que vocês vão se apaixonar. Porque falar de educação é paixão, é fazer com amor, com compromisso e com respeito. Porque trata-se de vidas, de famílias, né? De apropriar o conhecimento para o outro. E esse é o nosso compromisso no curso aqui de pedagogia, né? E para isso eu convido todos vocês, tá? Graças a Deus, já estamos em 80 pessoas, que maravilha! E eu quero essa sala mais cheia, né? Olha só, Milena compartilhou aqui uma experiência dela, né? Que na escola que ela está, a dificuldade são com os pais e não com as crianças, sim. Geralmente serão, Milena, só que aos pais que respondem pelas crianças. Elas não têm autonomia, né? E aí, hoje, estar pedagoga e numa gestão de sala de aula não é somente trabalhar com as crianças. Eu tenho que primeiro trabalhar as crianças para levar aos pais essa carisma, esse conhecimento, essa responsabilidade, essa necessidade de acompanhar o ensino e aprendizagem do teu filho, porque senão eu não vou ter sucesso com a criança. Esse é o nosso maior desafio, realmente. Tá? Principalmente a presença deles nas reuniões, buscar documentos das crianças, né? E tudo mais. E aqui eu trago para vocês, né? Então, polos de Colinas, Gianópolis, Paraíso, Pedro Afonso e Xambioá. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa, sintam-se representados pela nossa universidade, tá? Ficam-se à vontade. Se tiver pergunta, pode colocar aqui no chat, tá? A gente vai tentar ser um pouquinho mais breve, tá? Para não sobrecarregar a quinta-feira de vocês, já que é uma aula que ela traz uma abordagem de apresentação, tá? Eu moro em Porto Nacional e aqui está preparando uma chuva, vocês não têm noção, tá? Mas qualquer eventualidade, a minha equipe está aí para nos assegurar, beleza? Então, aqui eu trago um vídeo para a gente, a peça que faltava. Não sei se vocês já conheceram, né? Eu vou pedir licença para parar essa apresentação. Só um minutinho. Vamos lá, vou apresentar para vocês a peça que eu estava. Ele é um vídeo bem curtinho, tá? Vivo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma completa de criação com IA. Feita para qualquer pessoa com uma ideia e vontade de fazer acontecer. Você descreve o que quer. Abriu foi outro.
Prof, Tá mulher, certo. o seu áudio está desligado. Professora, não estamos ouvindo. Será que a internet dela caiu, gente? Eu estou entrando em contato com a professora aqui, tá bom, pessoal? Voltou. Tá mudo. É a chuva caindo aqui, pessoal, é muito raio. Mas vamos fazer dentro da nossa possibilidade. Não consigo incluir, né, o vídeo, mas ele já se encerra, né, onde todos os colegas da sala de aula e a professora se abraçam, tá? E agora eu vou compartilhar com vocês o nosso material de apresentação, tá? Aqui, nós vamos dar sequência à nossa aula, tá bom? Onde nós vamos estar discutindo um pouquinho aqui, né, do que vocês assistiram, né? Quais foram as principais mensagens ou imagem que mais chamou a atenção no vídeo? Quem pode começar a compartilhar? Lá, abram a tela e falam. Juliene, você não assistiu, Juliene? Hein? Quem sabe? Quem pode compartilhar com a gente? Quais foram as imagens que mais chamaram a atenção no vídeo?
Acho que a inclusão me chamou a atenção. Achei muito linda, assim, a parte das crianças entregando as peças. E que também tá uma água, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, eu imagino. Esse vídeo, ele traz para a gente essa questão da inclusão social, né? Uma criança atípica, né? Onde, vou ligar aqui o ventilador, onde ela traz, né, a inclusão social, né? O trabalho de grupo, né? E realmente, né, a colega colocou bem aqui na mensagem, né, a parte que ele começa a ser notado, né? Que ele se sente pertencente das atividades a ser desenvolvidas dentro da sala de aula, né? Que sentimento o vídeo despertou em você? O acolhimento, o que mais? E outro sentimento? Professora, eu achei lindo. Foi todos os alunos reunidos e a professora do lado. É Sim, lindo quando os alunos eles se sentem muito protegidos quando a professora sempre está perto deles, né? Colocando eles sim. unidos, né? É lindo, é muito lindo. Eu gostei dessa parte aí no finalzinho. No final, né? E esse carinho, né? Ele traz um pouco assim, ele traz a confiança da criança na gente enquanto professor da sala de aula, enquanto gestor de sala de aula. Porque gestor em si, quando eu digo gestor de sala de aula, porque a gente gerencia a sala de aula, né? Nós temos gestor escolar, nós temos gestor público, tá? Mas quando nós trazemos esse carinho, né, esse acolhimento, essa a escuta nas crianças, a gente consegue redimensionar nossas atividades de uma forma mais prática, né? Mais lúdica, mais a escuta. Fala, Rudileia. Pode falar, Rudileia. Boa noite, professora. Boa noite. Esse vídeo aí, professora, hoje fez eu lembrar que que tem muitos alunos que as professoras pegam e traz ali para a pracinha, né? Uhum. Como é o dia de carnaval, aí tem as programações. Aí eu passei lá, tinha um menininho lá que eu conheço. Aí ele estava lá brincando no balanço sozinho, né? Aí eu peguei e chamei ele estava meio triste. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ele, não, ninguém quer brincar comigo. Aí a gente já vê que é uma falta de inclusão entre as crianças, né? Que acontece muito em salas de aula, em qualquer lugar, né? Aí a criança se sente fora de qualquer atividades, né? E essa criança, a mãe dele falou que ele tem um pouco de autismo, né? Aí, devido a isso, ele já fica regressado da turma, né? Sim, e assim, precisa saber, entender o tipo de autismo dele, Rudileia. Se é nível 1, 2 ou 3, né? Porque cada autista, ele apresenta comportamentos diferenciados, sabe? Sim, ele é mais assim, grau 1, né? Ele é muito inteligente, só que assim, ele é aquela criança que é muito repetitivo das coisas, né? E assim, ele tem muita facilidade de aprender, de pegar as coisas, mas ele tem, acho que também um pouco de déficit de atenção também. Sim, verdade. Gente, na escola onde eu tô, tem essa dificuldade, assim, até com crianças típicas, tipo, sem nenhum problema. Ou às vezes porque ela é muito estressada para brincar, acaba que as crianças excluem. E aí, outro dia, até teve reunião falando, uma das mães falando, né, que tava pensando em tirar o filho dela de lá, porque ele chega em casa reclamando que não tem crianças para brincar. E ele não tem nenhum tipo de problema, tipo assim, é só que a sociedade já é assim, entendeu? De não aceitar. Às vezes tem os preferidos e não quer se enturmar. Às vezes as crianças são criadas, porque eu digo que é criação, porque minha mãe me ensinou a sempre aceitar ser diferente, independente de cor de cabelo, qualquer coisa, né? Então, tipo assim, às vezes não é ensinado em casa, e aí acontece o que acontece. Sim. E lá a escola particular, então, complica mais ainda, porque às vezes a criança, vamos dizer assim, que tem
a renda dela é menor que as que tem mais, entendeu? Aí leva brinquedos melhores e tal. Aí vira aquele, entendeu? É filha única, né, Milena? Isso. Às vezes a gente tem que fazer inclusão até com crianças típicas, porque acontece isso. É verdade, né? E vocês, enquanto futuros gestores pedagógicos, qual o papel de vocês na promoção de uma cultura escolar que valoriza essa educação socioeducativa, socioemocional? Que estratégias vocês utilizariam? Professora, boa noite. Olá, boa noite. Então, professora, eu penso que enquanto futuros gestores dentro da unidade escolar, um dos primeiros pontos é analisar e identificar quais são os principais processos de dificuldade que os professores têm de lidar com esse público, até porque dentro da escola a gente tem pessoas que talvez durante o seu processo de formação não tiveram essa oportunidade de ter uma disciplina que trabalhasse com a educação inclusiva. E, além disso, pensar também se houve formações de continuadas que favorecessem esse processo. A Milena trouxe um ponto muito interessante, que era voltado para a questão do grau, né? Pensar no grau do autismo, quando a senhora comentou, é interessante entender que, às vezes, nós, enquanto professores dentro da sala de aula, por meio de atividades, conseguimos até fazer com que essa criança desenvolva a um grau menor, né? Se a gente for pensar, o grau 3 é o mais complicado, é um grau mais severo. O grau 2 é um grau médio, em que algumas interações elas têm dificuldade. Está passando o pessoal aqui de moto e um bloco de carnaval aqui na rua de casa. O trem está complicado. Basicamente é isso. Então, assim, a gente pensar nesse processo para primeiro identificar quais são as dificuldades que os professores têm e sempre ter uma preocupação em desenvolver um PEI, que é o que a gente chama de plano de ensino individualizado. Sim. Individualizado, né? Porque aí vai pensar no estudante como um todo, né? Entender quais são as dificuldades, quais são as limitações, e a partir daí traçar estratégias junto com o professor, junto com a equipe pedagógica, para fornecer o melhor suporte dentro do ambiente escolar. Muito bem, isso mesmo, Ian, né? E pensa, o tanto que professor reclama para elaborar o PEI, viu? Não tem noção, sabe? Muitos resistem em fazer, não acham necessário, porque além do PEI eu tenho que planejar para a minha turma no total, na sua totalidade. Então, o professor precisa estudar, ele precisa estudar para viver essas especificidades que hoje estão aparecendo na nossa rotina nas escolas, né? E nós, infelizmente, na época, na minha geração, meus colegas de trabalho da minha geração anterior, né, o nosso curso de graduação, ele não trazia essa particularidade tão afinada, porque há pouco tempo que começou a aparecer outras síndromes, outras especificidades mais específicas, né? E a galera está chegando no ensino regular, e a gente não pode excluir, né? De jeito nenhum. O número de pessoas com algum tipo de deficiência ou síndrome aumentou cada vez mais. E as escolas não recebem suporte suficiente, muitas vezes, para conseguir, por exemplo, desenvolver um PEI ou um PDI, né? Que é a partir do PDI que você consegue desenvolver um plano individualizado. Isso. Porque o PDI, pessoal, ele está falando aqui, o Ian está falando aqui em sigla, né? Mas o PDI é o planejamento da professora que está na sala do AEE, tá? É o planejamento mais geral, né? E essas crianças também precisam participar dessas salas, né? Vocês devem ter esse semestre, ou já teve no primeiro período, né? A aula de educação inclusiva, né? Eu acredito que vai estar, né, atendendo a essas demandas no decorrer também do curso. Vocês vão aprofundar ainda mais um pouco sobre essas especificidades, que vai contribuir com a nosso processo de aprendizagem, também aqui no nosso curso, tá? Então, isso aqui nós conhecemos, eu quero apresentar para vocês, Heloísa Luque, é uma teórica nacional, maravilhosa, tá? Ela trabalha sobre a gestão
democrática e participativa. Ela já lançou vários livros, inclusive nós vamos explorar um pouco dessa experiência, dessa pegada dela, tá? E ela deixa um recadinho aqui para a gente, que a escola, ela deve ser uma comunidade de aprendizagem, tá? Para que a gente consiga demonstrar nossas práticas para toda essa comunidade, né? Então, ela também precisa ter liderança, né? E é um trabalho educacional, tendo em vista uma natureza bem natural, de forma natural, tá? Aqui eu vou apresentar para vocês só, né, um feedback. No dia 5 deste mês, nós tivemos uma semana de formação, né? E no dia 5 específico foi apresentado a ambiência, a nova plataforma, né? A plataforma, antes a gente utilizava uma outra app, né? Ela é muito simples, como as nossas colegas exemplificou aqui. Ela é muito simples de se estar trabalhando, tá? Ela é auto-resolutiva, ela vai dando os passos para a gente. E na aba inicial, quando você for acessar ela, já tem lá vários tutoriais que orientam o acesso da nossa plataforma, tá? Na nossa rota, lá vocês vão visualizar o roteiro da aula, onde está inserido também o drive, tá? Dessa aula. Para quem não conseguiu assistir, por favor, assiste, para vocês se familiarizar com a plataforma. É nela que vai estar inserido todas as nossas aulas, atividades, né? Conversas, tá? Mensagem, todo o feedback, né? E lá nela também vai gerar o seu relatório de participação, como também das notas, tá bom? Fala, Milena, qual a sua dúvida? Professora, hoje eu entrei mais cedo na plataforma, no meu horário de almoço, aí eu não vi nada. Tem alguma coisa postada já? Já a aula 1 tá lá. Pois então, acho que vou ter que entrar com suporte ou com a tutora, né? Porque a minha tá só assim, em breve, tá em breve, a etapa 1, a 1. Ah, não, tá lá, rota 1, tá, a etapa 1, aula 1, tá toda postada lá. Meu Deus, por meu não tem nada. Eu vou entrar em contato então para ver. Até estranho, eu pensei que nem tinha. Eu nem ia entrar na aula, eu achei que não estava tendo ainda, porque no último semestre demorou, né, começar? Sim. Aí falei, vixe, não vai ter estágio por agora. Nós estávamos Tá tendo bom. um probleminha com o app, né, com a plataforma, mas dessa vez já não teremos, graças a Deus, nenhum problema, tá? Pessoal que está falando, só tá aparecendo a apresentação, e para mim também tá assim. Para mim também. A rota de vocês são de que polo? Eu sou Colinas, Milena Colinas. Colinas, tá bom. Eu também, professora, também sou de Colinas. Tá, eu vou entrar lá e olhar. Às vezes eu não abri para vocês a rota, né? Maísa, você também é de Colinas? Sim, professora. Tá bom, tá. Eu vou entrar lá e observar, tá? Mas está aberta. Bom, esse estágio pessoal, ele é um estágio com a carga horária de 60 horas. Nós estaremos... Paraíso também não está aberto? Paraíso também não. Eu dei uma olhada hoje, não vi nada. Uai! Eu já ia falar Talvez também. não tá permitido pra gente ver, né? Tá bom. A gente vai sanar isso mais tarde, tá? Só que nossa carga horária de 60 horas, nossa disciplina, uai, Pedro Afonso, certo também? E nós estamos... Então, foi trovão aqui, tá demais. Não sei se vocês estão escutando. Nós teremos uma prática de 40 horas, tá? 40 horas de prática e 20 horas de atividades teóricas. Então, aqui nós já passamos por essa etapa, o compromisso, né? Na nossa equipe, da Clarice, da professora Clarice, da professora Joyce, nosso compromisso com vocês, né? Mas a gente também faz esse chamamento, o compromisso de vocês com o curso.
o compromisso de vocês com a cada disciplina. Como assim? Nenhuma rota está aberta? Não estou entendendo. Ah, Maria Xambioá, não acredito em trem desse. Fala, Clarice. Só para lhe dizer que eu dei uma olhada, estão todas postadas, talvez seja só de habilitar para os estudantes mesmo. Deve ser. Mas Obrigada, vai Clarice. tudo, viu, pessoal? Tá tudo aí. Então, tá bom, eu vou dar uma olhadinha na hora que estivermos acabando a nossa Professora, eu aula. amei a senhora demais. Eu amei demais. Ai, meu Deus, a senhora chamou a professora. Muito bom. Hã? A senhora falou assim, chame eu lá, Ei, vocês Milene. também. A senhora falou assim, chame eu lá, vocês também. Eu me acabei de ir aqui. Ai, meu Deus. Sim. É que a colega postou bem aqui no textil, né? Xambioá também não abriu. Eu falei, meu Deus, não é possível. Mas nós vamos resolver. Bom, lá na rota da apresentação, né, nós temos a apresentação da equipe, da disciplina, o plano de ensino e 2 cronogramas que vocês já devem ter visualizado, né? O cronograma geral da aula e o cronograma da avaliação da nossa disciplina, né? O que acontece? A nossa disciplina não é igual às outras, nós somos um pouco diferenciada. Por quê, galerinha? Porque nós não temos aquela rotina da etapa 1, etapa 2, fazer a primeira avaliação A1, a avaliação A2. Não, nossa etapa, ela é semestral. Então, todas as atividades que nós formos elaborar nesse semestre, ela vai ser acumulativa, sumativa. Então, é importante que todos tenham esse compromisso com a disciplina de estágio, tá? Porque se não realizar o estágio, não tem como ter aprovação, não tem recuperação, porque se não conseguir realizar o estágio no decorrer dessas 40 horas prática, como que você vai fazer o estágio em uma semana? Após a avaliação A2, né? Após após a avaliação A2, já é o resultado da sua aprovação na disciplina. Então, nós não temos exame final, Nossas atividades é a prática, tá? E só para tranquilizá-los, nós vamos trabalhar em grupo, tá? Com o decorrer da nossa fala, eu vou conversar com vocês, né? Com as nossas tutoras presenciais aí dos polos, com a nossa supervisora de estágio, tá? E nós vamos estar encadeando todas as informações para que nenhum fique de fora, né? Que todos nós consigamos concluir com êxito a nossa disciplina de estágio. Então, aqui eu trago um pouco da abordagem, né, sobre o nosso plano de ensino, né, a nossa emenda, né, nossa emenda é observar a prática dos gestores escolares, dos coordenadores pedagógicos da educação básica, e nós vamos além, nós vamos observar também a prática dos orientadores educacionais, se tiver na escola, da secretária escolar, do coordenador financeiro, se tiver na escola, porque eles são os líderes, tá? Não, Creuciane, não serão 40 horas semanais, não, tá? É 40 horas no total do semestre, tá? Eu vou mostrar o cronograma e você vai compreender como será essa redistribuição, tá bom? E aí, nós vamos trazer também aqui na nossa carga horária de 60 horas, conhecimento e análise de elaboração de um plano e implementação do PPP, do regimento escolar, que são os documentos normativos, tá? Vamos observar um plano de gestão sobre os projetos pedagógicos que a escola precisa desenvolver. Não pode ser projetos soltos, tem que todos os projetos escolares precisam ter peso pedagógico. Lembre-se, qual que é a nossa melhor e missão a ser executada, sabe, de forma responsável. Resultado dos alunos, a alfabetização,
aluno com o ensino de qualidade, que os nossos estudantes saibam, constitui de todas as suas competências básicas, leitura, escrita, reconhecimento de números, letras, sons. Esse é o nosso objetivo principal. Então, se eu não tenho esse cuidado, esse olhar para esse resultado... Oi, meu filho. Desliga o som, Clarice. E se eu não tenho esse objetivo principal, para que o gestor na escola? Ele é o líder para encadear todos esses ganchos pedagógicos, que são conhecidos como as dimensões, né? E aqui vocês vão observar qual é o verdadeiro papel, né, do gestor na escola, qual a sua prioridade, sua responsabilidade, tá? Para que ele consiga funcionar, né, administrar, gerir a escola, né, com qualidade de resultados. Não estou falando aqui somente o resultado do aluno, resultado de avaliação, não, resultado de um ensino de qualidade. E aí vocês também ainda vão estar conhecendo, em outras disciplinas, os indicadores de qualidade, que é muito importante para que gere resultados de qualidade nas escolas, dos trabalhos, de todas as responsabilidades que um gestor precisa ter, tá? Para chegar a esses resultados, né? Então, o nosso objetivo hoje aqui, galerinha, tá? É o quê? É proporcionar a vocês a vivência profunda na função do gestor, né? Da gestão, né, nesse ambiente educativo, tá? Então, vocês vão se relacionar, vivenciar nessas 40 horas, né? A interação da teoria com a prática, desenvolvimento das competências do gestor, análise crítica do contexto escolar, desenvolvimento de projetos educacionais, colaboração com a equipe, a equipe de liderança, tá? E o crucial, né, nos tornarmos profissionais de responsabilidade, de qualificação para atuar no mercado de trabalho, né? Pedagogos que não passam apenas no banco da universidade, mas pedagogos que sairão dessa universidade, da Unitins, com qualificação, com ênfase em tudo que vocês forem assumir, com muita responsabilidade, com carisma, com humildade. Educar é humildade. Se você você está iniciando agora o segundo período, eu quero já deixar um recado aqui para você. Que você que está iniciando o segundo período, está entrando no mercado do estágio e ainda não se visualizou enquanto educador, se recomponha. Se ache. Se recompõe, porque está na educação e compromisso. Não é passar pelo banco da faculdade e falar, eu tenho um diploma, agora eu vou fazer bico lá na escola municipal tal. Agora eu vou fazer bico lá na EJA, na escola municipal tal. Não. Não é. Porque quando você chegar lá, você não consegue ser bico. Você vai ser o profissional problema. Você vai ser aquela pedra no caminho, às vezes, de família, de servidores, de gestão. E vai dar trabalho para mudar, porque não vai querer se atentar às mudanças das políticas públicas, porque você já sabe tudo. Só o curso aqui de graduação. Mas acontece, né, professora? Eu vejo muito isso. Demais, demais, assim mesmo. Que eu fico, meu Deus, tem gente que ainda está formando e não faz já. Eu falo, que faculdade engraçada é essa?
que não está ensinando, é o aluno que não quer. Não, Então, é não, é difícil. o E aluno aí que quem não sai quer. prejudicado não é a gente, porque a gente está formando, né? Está Uhum. formando pessoas. Isso, Milena. Tudo. É complicado demais. E aí, o que eu pensei primeiro na minha filha? Falo, meu Deus do céu. Tipo assim, porque aí eu vejo o que está acontecendo. Às vezes os pais não sabem, né? Porque passa pano, a escola passa pano e tudo. Complicado. E aí, já pensou, Milena? Sua filha recebeu um profissional que nem passou pelo estágio, ou só passeou pelo estágio, né? Não conseguiu médias favoráveis nas outras disciplinas, foi levado. E aí, quando chega lá na escola, ele vai continuar sendo levado? Ele vai ser o servidor problema. Então, nosso compromisso está em nós. Elaborar uma rotina de estudo. Eu sei que aqui todo mundo trabalha, né? Tem outros afazeres, sabe? Mas a gente é que faz nosso sonho acontecer. A nossa meta, o nosso objetivo crescer, o nosso objetivo ser alcançado enquanto profissional. E não parem só aqui. Vocês ainda estão no segundo período, gente, 4 anos, ó. Daqui um trisco, vocês já estão se formando. E vocês vão procurar uma especialização específica à área que você mais se identificou no curso. Comece a ganhar dinheiro com o que você estudou. Eu sou exemplo disso. Hoje, eu me sustento com o que eu sou, com o que eu busquei, com a formação que eu quis, que eu tanto sonhei. Então, é só um recadinho, um lembrete que eu estou passando para vocês, para que não aconteça sustos futuramente, tá? E colegas, os líderes aí dos grupos, puxe os demais colegas. Não deixe nenhum desistir. O sol nasce para todos. A gente que tem que aprender a olhar. E encaixar conforme as nossas dificuldades. Muitos possuem dificuldades, mas será que a sua dificuldade é maior que a do outro? Reflitam sobre isso. E aqui, né, na apresentação ainda da nossa disciplina, eu quero passar para vocês que nós vamos estar observando que sobre a liderança, a motivação, né? Todas as nossas aulas vamos ter esse momento socioemocional, tá? Vamos falar sobre as habilidades, as competências da gestão escolar. Vamos trabalhar sobre os aspectos, né? Éticos, desse profissional da liderança, sobre planejamento, plano de ação, metas e estratégias. Vamos estar falando sobre os distintos passos educativos que o líder, o gestor, tem que estar atuando, tá? Sobre as normativas, né? Os documentos normativos, que é PPP, o regimento interno, regimento escolar, tá? Grêmio estudantil. O gestor, ele também é responsável pelo aspecto pedagógico, não é só administrativo, não é só financeiro, não. O gestor, ele passa por todas as esferas da escola, por todas as esferas educacional que ele vai regir. Inclusive, esfera humana também. O gestor, ele precisa estar atento ao sócio emocional dos seus servidores, inclusive sobre a formação, né? Ele não vai adentrar a função do outro, mas ele vai direcionar essas ações, tá? Vamos estar trabalhando com o seminário na apresentação das nossas práticas, tá? E, por fim, enviando um relatório das práticas que estaremos, né,
representando no campo, né? Observando, tá? Então, quais são o nosso procedimento de avaliação? Nosso procedimento de avaliação, eles serão 4 procedimentos, tá? Vou apresentar aqui para vocês agora. Todos estão observando? Estão enxergando? Que aqui deu uma amenizada na chuva e nos raios, graças a Deus. Ok, estão me escutando bem? Se tiverem qualquer dúvida, Sim. podem colocar as dúvidas, se vocês tiverem, conforme eu for falando aqui, no Messagem, que as meninas vão depois filtrando e a gente vai responder todos, tá bom? Então, nós iremos, no primeiro momento que nós formos a campo, tá? Às vezes eu vou repetir algumas coisas, tá, galerinha? Mas vai fazer parte do nosso processo de planejamento aqui hoje. E essa aula, depois, ela vai estar lá na rota, já está lá, para vocês assistirem de novo, observar o material, tá bom? E no decorrer das nossas, na próxima quinta-feira, estaremos reunidas de novo. Vou retomar todas as dúvidas se for preciso, tá bom? Esse é o momento de entendermos a disciplina, para depois irmos à prática. Nossa prática não será agora, não. Podem ficar tranquilos. Primeiro eu vou entender a disciplina, vamos conhecer um pouco de teorias, depois nós vamos na prática, tá? Então, enquanto isso, qual será a nossa primeira prática? Nós iremos entrevistar a gestora sobre as atribuições dela. Para isso, nós teremos uma aula específica que eu vou explicar passo a passo, vocês terão um material enxutinho para vocês chegarem lá na escola, beleza? Só para tirar um pouco da ansiedade. E após essa entrevista, no mesmo espaço, no mesmo período, eu vou observar o projeto político-pedagógico da escola. Vocês também terão orientações, o que observar no PPP. O que eu preciso analisar? O que eu preciso identificar no PPP? Vamos respirar um pouquinho, vamos ter uma atividade específica sobre essas 2 observações, e aí a gente retorna para a escola para observar uma rotina de trabalho da equipe de liderança. Como que é a rotina de trabalho deles às 4 horas aula? Ficam só sentados no gabinete, ficam andando o tempo todo na escola, ou não para, ou nem vai na escola? Como é que é essa rotina da equipe de liderança? Isso é necessário a gente observar. Já trabalhei em escola que o gestor não parava na escola. Já trabalhei em escola, tá? Que o gestor não saía do ar-condicionado. Já trabalhei na escola que o gestor dormia na escola. Fala, Lidiane. Professora, deixa eu perguntar. Nós estamos no segundo período. No primeiro estágio, a gente já fez esses relatórios do PPP e tudo mais. Precisa fazer novamente? Vou explicar agorinha, tá? Tá. Porque no primeiro estágio, Lidiane, vocês observaram a rotina da escola, né? Sim. Toda a rotina, infraestrutura, recurso pedagógico, não foi? Foi. Alguns documentos normativos. O nosso olhar agora para o projeto político-pedagógico será outra pegada, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada, amor. Mas eu vou explicar agora e na hora que eu for falar no nosso cronograma de atividades, tá? Nesse momento que nós estivermos observando a rotina da equipe de liderança, da gestão da escola, nós vamos também participar de um estudo de caso, né, que será uma atividade avaliativa, né, de acordo à proposta de trabalho, como também estaremos observando o plano de ação, tá? Estaremos observando o plano de ação. Como que é elaborado esse plano de ação? Como que foi pensado, traçado, tá? E, por fim, estaremos participando, né, do seminário com a apresentação de todas essas observações na escola, tá? Voltando a repetir, será em grupo, tá bom? Como também vamos fechar todo o nosso trabalho
entregando um relatório final. Um relatório final, com todas as observações da prática, 40 horas, junto com as fichas, tá? Não se preocupe, que nós teremos uma aula específica para cada ponto, pessoal. Para cada ponto, tá bom? Cronograma da nossa aula, vamos lá? Então, aqui, só para tranquilizar vocês, nesse mês de fevereiro, nós teremos, né, hoje, a apresentação da disciplina, tá? Na próxima quinta, estaremos vendo sobre habilidades da prática da gestão, planejamento, liderança e avaliação. Na nossa aula 3, dia 26/2, nós estaremos falando sobre a questão da atribuição de cada líder da escola. E aqui, eu quero só dar um lembrete para vocês. Não sei se é porque eu sou muito, assim, muito visual. Então, quando tiver a oportunidade de vocês conhecerem aqui minha casa, vocês vão perceber que minha casa é cheia de potite, é cheia de quadros e registro, e minha mesa aqui está cheia de caderno também, registro para cada função que eu atuo, mas imprimam esse cronograma, coloque ele em esboço, um lugar próximo seu, para você acompanhar as aulas. Tá? Monte seu portfólio. Monte seu portfólio por cada disciplina. Ainda dá tempo. Do cronograma, primeiro texto. Se você não dá conta de ler no computador, imprima para você ler rabiscando. Tá? Use essa estratégia. Às vezes, o que é lido, riscado ou escrito é lembrado. O que é só ouvido não é lembrado. Tá? Só essa dica. Uma colega perguntou aqui se todas as aulas serão ao vivo. Quase todas, tá, Cleidiane? Quase todas as aulas serão ao vivo. A nossa maioria. Todos os professores, eles terão 3 aulas, todas as disciplinas, que serão gravadas em estúdio, tá? Todas as disciplinas. Então, as demais aulas todas serão ao vivo, tá? Vamos lá? Aqui ainda no mês de março, tá vendo? Chegamos em março. Tem estágio aqui ainda em março? Calma. Olha lá, ainda nós vamos chegar em março até a aula 5. Na aula 4, nós vamos falar sobre os documentos normativos. E na aula 5, eu já começo a explorar sobre roteiro roteiro de condições da nossa disciplina, sobre ética, compromisso, relatório, fichas, tá? A nossa postura enquanto estagiário na escola. Eu não posso chegar chegando, né? Eu vou chegar, né, não, pensar junto com os coordenadores de polo, junto com os tutores presenciais, um cronograma qual não tumulte tantos grupos na escola, porque isso não é legal. Fica feio para a universidade, fica feio para a professora Alessandra e a equipe dela, tá? Então, assim, nós vamos traçar um caminho que vai ser mais calmo e mais passivo, tá? Para também não sobrecarregar vocês, como também não gerar tanta ansiedade, tá bom? E aí nós vamos aqui lá para o mês de março ainda. Aula 6. A aula 5 será gravada, se não me engano. Viu? A aula 6, nós já vamos utilizá-la para orientação sobre a primeira prática na escola. Com uma carga horária de 8 horas. Essa primeira prática na escola. Tá? Aqui todos estão me escutando bem? Estão? Ok, que ótimo. Então, qual será essa primeira prática na escola?
Eu vou chegar na escola, eu vou observar o que agora? Eu vou entrevistar a minha gestora, né? Vou analisar o projeto político-pedagógico, né? Então, essa redistribuição, ela geralmente ela foi traçada mais de uma semana. Então, vocês podem observar, e assim, não fiquem ansiosos agora, porque eu vou detalhar passo a passo para vocês no decorrer das nossas aulas, né? Então, nós só vamos começar nosso estágio lá dia 20 de março a 31 de março. Meu Deus, esses dias todos, professora. Não, calma aí. Eu vou pegar um dia e vou utilizá-lo para entrevista. Antes da gente iniciar esse estágio, tem muita coisa ainda para se acrescentar. Entendeu? Thalita, você não vai para a sala de aula, Thalita. Nós vamos trabalhar sobre gestão, tá? Vocês só vão para a sala de aula, pessoal, terceiro período, na educação infantil, tá? Aí, depois, no decorrer dessa semana, eu vou tirar um dia para me realizar a entrevista. No decorrer dessa semana, eu vou associar a minha rotina de trabalho, a minha rotina enquanto acadêmica, enquanto mãe, enquanto família. Eu vou tirar mais um dia só para me analisar o projeto político-pedagógico. Então, eu vou conciliar. Até porque... Professora, Oi. meu nome é Thalita, deixa eu falar. Eu falei em questão, assim, de que tem algumas pessoas que já trabalham na sala de aula, assim, já acha mais fácil. Eu que nem eu, acho que tem outras pessoas que nunca entrou, nunca viu, assim, é meio difícil, mas vai dar certo. Vai, Thalita, não fique ansiosa. Isso faz parte, é processo, tá? Por isso que existe o estágio. O estágio é isso, é para quebrar essa ansiedade, esse medo, né, do que te espera daqui 3 anos, pode-se dizer 3 anos que vocês já estão, né, no segundo período, então já estamos entrando quase um ano, né, logo um ano de curso, né, vocês já correram 6 meses de curso, né, então faz parte, isso é graças a Deus que os estágios agora é no início do curso, para que cada um se identifique, né? Cleuciene, não fique preocupada, viu? A escola é um espaço, igual a colega comentou aqui, muito tranquilo, né? Cadê quem falou que a escola é um lugar muito tranquilo? Isabela. Eu, professora. Isabela, realmente, Isabela, a escola é um lugar muito tranquilo. Né? Cada um ali na sua equipe, com as suas responsabilidades, e a rotina vai acontecendo. Sabe? Mas a gente precisa, antes de ingressar no mercado de trabalho, conhecer todas essas etapas. A gente precisa conhecer. Para ter o quê? Maturidade, segurança na nossa atuação enquanto profissional da educação. Tá? Então, aqui nesse primeiro momento, né? A partir do dia 20 de março, nós vamos pensar, né? E já começar aí na nossa prática. Então, nós vamos totalizar 8 horas, contabilizando até o preenchimento das fichas. Tá? Isso, Milênia, não é nesse período, de 20 a 31, que a gente vai começar a ir para a prática. Tá bom? E aí, nós vamos ter na aula 7, ação integrada entre as disciplinas, né, junto com a disciplina de gestão administrativa, é uma roda de conversa, tá? Vocês vão ter o momento de escuta desses profissionais da educação que atuam na liderança da escola, tá? Para vocês compreenderem o que vocês não conseguiram ainda enxergar nesse primeiro momento de estágio. Em abril, vamos lá para abril? Abril, aula 8, nós vamos falar sobre os aspectos legais, éticos da gestão, tá? E já bem aqui no inicinho de abril, galerinha, já vai ter a semana de estudo. Por isso que eu falei para vocês, montem o portfólio de vocês, imprimam o material.
Guarde, coloque na parede do seu quarto os cronogramas das disciplinas para vocês acompanhando e não perder. Disciplina segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Para vocês não se perderem. No próprio cronograma você já rabisca, faltei esse fórum para fazer. Ixi, tenho reunião para discutirmos sobre o relatório de estágio, tal dia. Lá já vai ser sua lousa de identificação da sua rotina semanal, tá? Mas nós teremos aqui, no dia 9/4, ainda orientações, a aula sobre o preenchimento das fichas, sobre o primeiro olhar, né, da entrevista, da análise do PPP na escola, tá? E aqui também, nessa primeira etapa, né, porque dia 11 já é a primeira avaliação, né, das demais disciplinas, eu quero deixar bem claro que a gente não realiza avaliação. Nossa avaliação são as atividades e o relatório. Nós vamos ter relatório. E a gente precisa escrever, porque nós estamos acadêmicos, né? E acadêmico precisa escrever. Para a gente trabalhar artigo, logo vai logo agora, né, após esse início das nossas aulas, nós vamos ter uma semana acadêmica, né? Então é o momento da gente nos visualizar enquanto acadêmicos que vão construir artigo, né, pesquisa, de extensão, né, de publicar nossos artigos, tá? Então, aqui está a gente para ajudar cada um de vocês, tá bom? Vamos para a segunda etapa, ainda aqui no mês de abril, passou a A1, todo mundo respirou. Aí, no dia 16/4, nós teremos a nossa 10ª aula, onde eu estarei trabalhando sobre os espaços educativos que as lideranças perpassam, tá? Dia 23/4, aula 11, vamos tratar de novo sobre os relatórios, fichas e sobre a prática nossa de estágio. E aí nós vamos ter uma atividade aqui, né? Essa não é a primeira atividade, nós vamos ter uma atividade na primeira etapa, tá? Vou passar para vocês agora. Então, vocês vão entregar um relatório, né, sobre a entrevista e análise de documentos normativos. Esse relatório, a elaboração dele, tem o peso de 5 horas de estágio, como também tem um peso de 1,5 ponto. Tá? Olá, seja bem-vindo, tutor Ailton. Muito obrigada pela sua presença. Aí, lá no dia 30/4, estão identificando? Lá no dia 30/4, nós teremos uma aula que vai tratar sobre planejamento, metas, plano de ação, né? Estratégias, tá? Para o exercício de cada função da liderança, porque estar na liderança preciso planejar. Não é só professor que planeja, não. Gestor planeja, coordenador planeja, tá? O orientador educacional planeja, precisa ter um plano, um direcionamento da onde eu quero chegar. Qual a minha meta para aquele ano? Só o PPP é o planejamento estratégico da escola. Ele é um macro. Então, eu preciso, enquanto gestor, ter o meu plano de ação, meu planejamento, tá? E aí, aqui, na semana, galerinha, na segunda ida na escola, de 4 de maio a 15 de maio, nós vamos retornar à escola de novo, aqueles grupos, vamos retornar às escolas, tá? Também com a carga horária de 8 horas, subir mais um pouquinho aqui. Carga horária de 8 horas. E o que eu vou observar agora nessa segunda intervenção na escola, segundo olhar na escola, né? Eu vou observar a rotina da equipe de liderança, da gestão, e vou observar o plano de trabalho, o plano de ação deles. Também com todo o foco, planejamento,
né, de orientações específicas para cada atividade na escola. Vocês não vão sem direcionamento, tá bom? Esse período aqui, ele tem uma carga horária maior, tá? Porque nós vamos observar mais coisas, tá? Mais coisas. Então, nós vamos ter uma carga horária de 22 horas, né? E 6 horas de preenchimento das fichas de estágio, porque observar a prática, né? Às vezes não é só uma atividade de rotina no dia, às vezes é mais de uma atividade dentro da escola, tá? Observar o plano de ação, né? Demora um pouco essa análise. Então, a gente teve cuidado de aumentar um pouquinho a carga horária aqui, tá? A colega Isabela, vão ser 4 dias de estágio? Calma, Isabela, você está ansiosa. Não serão somente 4 dias de observação de estágio. Vamos lá, dando sequência, aqui lá no mês 5 ainda. A aula 13, ela vai trazer o que para a gente? Ela vai trazer a análise do plano de gestão. Vocês já foram e já analisaram, né? Na escola. Ainda está aqui, ainda no período do estágio. Então, tem gente que já foi, já fez seu estágio, pronto. Outros não, ainda estão esperando a última semana para estagiar, né? Então, aqui cabe uma atividade, estudo de caso, tá? Esse estudo de caso nosso será de acordo ao plano de gestão, né? Nós vamos focar no plano da coordenação pedagógica, o plano de ação dela, tá? E ele tem peso 1 ponto, tá? Nesse período aqui. Lembre-se, nesse período de 4 a 15, ainda tem gente ainda em estágio, né? Então, essa aula, ela tá contemplando o que a gente está observando na escola. Só um minutinho, deixa eu só colocar aqui a minha bateria no celular, no computador. Aí, galera, além dessa atividade, nossa aula 14, nós vamos falar sobre plano de gestão, né? Voltar ainda, relembrando o plano de gestão, e vamos falar da gestão democrática, do aperfeiçoamento profissional, que é muito importante, e dos colegiados. O que são colegiados, professora Alessandra? São os conselhos que precisam estar ativos na escola e que geralmente não estão. São os conselhos que fortalecem o trabalho de gestão democrática, e não o contrário. Não é a gestão democrática que fortalece os conselhos, é o inverso. A associação de pais e mestres, o conselho escolar, que fortalece uma boa gestão, uma boa liderança na escola. Tá? Então, isso é muito importante, a gente tocar nessa ferida aqui, tá? Desculpa, tô falando desse jeito para vocês, mas é porque, ô, meu Deus, saudade da escola. Aí, pessoal, lembre-se, aqui na nossa aula 15 e 16, a gente dividiu por polos, tá? Eu e a professora Aldícia, nós estaremos trabalhando em dobradinha, de forma interligadas. Então, as nossas atividades também estão muito parecidas, e as notas diferenciam porque vocês vão fazer A1 e A2 com ela. Comigo, né, aqui na nossa disciplina, nós não temos esse pacote, né? Mas nós vamos estar no dia 21/5 e 28/5 no seminário apresentando as práticas que vocês observaram nas escolas, tá? Aqui tem peso 2. Cada apresentação, todas vai ser em grupo, com orientação, como que será essas atividades, ter plante pautado, tudo organizado. Eu acredito que no primeiro período, vocês com a professora Socorro trabalharam mais ou menos essa pegada, né? Esse modelo, essa proposta.
Respondem aí, trabalhou? Foi difícil? Vocês gostaram? Ótimo, que maravilha, então. Né? Então, a gente dividiu aqui para o polo para não sobrecarregar. Caso, que bom, Micaele, que bom, fico feliz. Caso, nas minhas aulas, na quinta-feira, a gente não conclua o seminário, na sexta-feira a gente vai concluir nas aulas da professora Aldice, tá? Porque é mesmo peso avaliativo meu e o dela, tá? Com relação ao seminário, com relação ao estudo de caso, com relação à entrevista, tá? Vai ser mesmo peso avaliativo. Viemos, eita, chegamos no final de semestre. Como passou rápido, né, galera? Chegou no final aqui do nosso semestre letivo. Nós vamos ter uma aula de revisão, falando novamente do relatório, das fichas, né? Mas a gente quer deixar claro que a nossa equipe de trabalho ela é forte, a gente vai estar bem ativa com vocês, tá? Vamos deixar nenhum fora, né? Nenhum desassistido, nenhuma pessoa, nenhum grupo desassistido, tá? E aí, na aula 17, nós teremos, né, que vai ser no dia 4/6, né, no início do mês, tá? Já lá no dia 11/6, você estará na semana de estudo para avaliação A2 das demais disciplinas, né? E no dia 13, a avaliação presencial, né, no polo. E a gente encerra a nossa aula, pessoal, aqui no dia 18/6, com a entrega dos relatórios. É o último prazo da entrega do relatório final. Tá? Esse cronograma, Alessandra, professora, ele é passivo de mudança de data, de esticar ou diminuir algum período? Sim, não é nada engessado, tá? Ele é passivo de mudança, sim, de adequações, conforme a necessidade, tá? Particularidades, procure a gente no privado, tá? Nós temos a equipe para dar esse suporte, tá bom? Mas nosso planejamento, o que a gente pretende? Que no dia 18/6, todos os relatórios estejam postados, conjuntamente com os anexos das fichas. Ele tem um peso de 3,5 ponto, tá? O peso maior esse relatório, tá? Para que a gente consiga atender os demais prazos, né, de preenchimento do histórico de vocês, das avaliações, né, do registro das notas, do feedback, né, esse feedback ele vai ser dado, ser repassado no decorrer das realizações de cada atividade, cada relatório construído, né. Então, veja bem, aquele grupo coeso, responsável, que conseguiu fechar o primeiro relatório da entrevista e da análise do PPP, conforme as nossas descrições, ele vai concluir esse relatório final aqui, né, dando sequência à estrutura do relatório, com as outras 2 observações na escola, que é a rotina da equipe diretiva, como também a análise do plano de gestão, do plano de trabalho. Então, eu acredito que não vá sufocar os grupos, desde que não sobrecarregue um do grupo. Grupo é grupo, não é único, tá? Comece a construir essa intimidade de trabalhar em grupo. É muito importante. Porque na escola a gente não trabalha individual. Quando você for para a prática na escola, seja qualquer área que você for assumir, a gente não trabalha de forma individual, não tem como. Então, você está no lugar errado se você trabalhar de forma individual. Tá bom? Então, a gente sabe sempre que vai ter um líder, né, que vai puxar
esse grupo, mas cada um respondendo pelas suas responsabilidades, né? Redistribua responsabilidades e logo, logo o relatório vai estar, ó, prontinho, né? A Leolanda. Pode falar, Leolanda. Boa noite, Boa professora. noite. É porque eu sou do Polo de Paraíso, só que eu moro em Barrolândia e o semestre passado eu fiz sozinha o estágio e eu creio que vai ser da mesma forma, não? Aí as particularidades, colega, nós vamos tratando no decorrer quando a gente for redirecionar os grupos, tá bom? Tá bom. Mas não se preocupa, porque meninas e rapazes, em outros estágios, né, que eu também trabalhei, o estágio do primeiro período na turma anterior, como do segundo período também na turma anterior, a gente teve essas particularidades. Isso acontece, né? Isso acontece. Mas o que a gente não espera é que ninguém fique fora, que todos cumpram o seu compromisso com o estágio, que consiga, né, atender a todas as orientações específicas do nosso curso, né, da nossa disciplina, tá? Ninguém fora, todos cumprindo, né, as atividades que estão sendo propostas, tá bom? Mas não se preocupe, nós vamos trabalhar esse redirecionamento do grupo e as particularidades de cada um, tá bom? Até aqui, fechando esse cronograma, tudo bem? Qualquer dúvida, pode ir colocando aqui no Message, ou levantando a mãozinha, fiquem à vontade, tá? Então, dando sequência, aqui eu tenho, né, não sei se vocês conhecem esse cara aqui, esse cara é fera, gente. Vocês conhecem esse cara? Hã? Quem já ouviu falar dele? Fala aí, gente. Quem já ouviu falar dele? É o Cortella, assiste. Professor Cortella, ele é filósofo, já foi professor na USP. Isso, galera. Um ótimo líder. Uma pessoa de referência, né? Então, aqui eu vou pedir licença, vou parar e vou passar aqui para a gente só um trecho de um perfil, né, da apresentação dele, de uma que ele desenvolveu numa palestra. Acredito que vocês vão gostar. Só um minutinho, tá? É curtinho, tá bom? A gente não vai trazer vídeos longos para vocês, não. Posso passar? Posso colocar, galerinha? Vamos lá. Fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, logo depois do educador Paulo Freire. Paulo Freire foi secretário durante 2 anos e eu era o secretário adjunto. Quando Paulo Freire, depois de 2 anos, fez o que disse que faria, que era ir para outras atividades e viajar mais, que ele já estava mais idoso, eu fiquei no lugar dele como secretário. Mas quando Paulo Freire era o secretário, eu era o adjunto. Isso significa que Paulo Freire era meu chefe, mas ele era, acima de tudo, meu líder. Paulo Freire era tão mais meu líder do que apenas meu chefe, que até quando ele me chamava na sala dele para me dar uma bronca, eu ia animado. Não ia feliz, não ia alegre, não ia contente, mas eu ia animado, sabe por quê? Que eu sabia que eu ia sair da sala dele melhor do que eu tinha entrado. Que um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Por isso, insisto, até quando ele me chamava para me dar uma bronca, eu sabia que eu ia sair com a alma ainda com vitalidade. Por quê? Porque a Paulo Freire não apenas obedecia, eu admirava, eu seguia, eu queria me inspirar nas coisas que ele fazia e falava. Eu sabia que ele não era infalível como nenhum de nós o é. E ele também sabia, isso é inteligência. Ele também sabia que ele não era infalível, por isso ele também prestava atenção. A chefia, ela ordena, a liderança inspira
Motiva. Será que dá para algum chefe ser líder? Claro, é só formar-se para isso. Será que dá para alguma liderança ser nomeada chefe? Só nas empresas inteligentes. Nas empresas inteligentes ou nas organizações inteligentes, aquele ou aquela que tem alguma força de liderança, que faz fazer mais e melhor, também recebe cargo de chefia. E outros não. Olha só, o líder te inspira. O chefe, quando é só chefe, te inspira. Se eu sou só teu chefe, em vez de teu líder, chamo eu na minha sala, alguém chega para você e fala assim, ó, Cortella está te chamando. Você fala, saco. Aí você vai até a minha sala, bate na porta. Eu falo, entra. Você entra, eu falo alguma coisa, na hora que você sai, você fecha a porta. Se der, você faz assim, ó. Você só não faz porque agora tem câmera. Todo lado. E aí, o que acharam? Vocês concordam com o Cortella? A diferença de chefe e líder? Concordam? Fala aí, galerinha. O que vocês acharam? Demais. Mas isso daí na prática não acontece muito, não. Bom, pelo menos na minha realidade, não mesmo. Milena, pelo amor de Deus, você não fica frustrada com a escola, não, Milena. Nossa, eu tô... Meu Deus do céu, é sério, o negócio é tenso. Mas a gente fica por amor. Eu, né? Fico por amor, porque gosto da área. Mas se não fosse isso, é sério, não dá, não. Aí quer cobrar uma coisa que não faz, mas tudo bem, vamos lá. O importante é o que importa. Sim, mas Milena, cada escola é de um jeito, tá? Assim, a questão da liderança. Não precisa ficar tão reflexiva nesse sentido de não quer fazer, então deixa acontecer. Não, faz o seu, a sua responsabilidade para as coisas acontecer. Entendeu? Mas cada escola que a gente é lotado, gente, as lideranças são diferentes. Fala, amiga. Pode falar, Cleuciene. Eu concordo plenamente com o Cortella. Liderança são liderança. Tem líder que é líder, tem chefe que é chefe. Hoje eu tenho uma líder, eu trabalho em escola. Eu tô igual a ele. Mesmo que ela me chame e eu sei que é um problema, eu vou tranquila. Porque é o que você falou, eu faço o meu e eu sei que faço de consciência limpa. Então eu vou tranquila, eu vou chegar, eu converso com ela muito tranquilamente. Tem outras pessoas que a chefe é a mesma, a conversa praticamente é a mesma, mas elas não vão tão tranquilas assim. Então, às vezes, não é só a liderança, é como você age dentro do serviço. E isso em qualquer serviço. Às vezes, o seu comportamento reflete muito na sua liderança. Verdade. Verdade, falou tudo, exatamente. Renata concordando aqui, muito bem, né? Então, o bom líder, ele inspira, né? Ele inspira os demais, né? Até o ano passado, eu estava na gestão de sala, mas por eu ter trabalhado 16 anos em Secretaria Municipal de Educação, jazinho, tá, Lucilene? E ter sido gestora, não sei se o povo lá tinha medo de me chamar, de falar alguma coisa comigo, sabe? Mas eu fazia de tudo para que não saísse o nome da Alessandra em nada. Eu chegava e fazia cumpria com minha responsabilidade, sabe? E quando precisava, a Alessandra estava ali para ajudar, para ser companheira da escola, para aderir à proposta pedagógica da escola e administrativa. Então, assim, eu sempre quis estar para contribuir, sabe? Lucilene, quem mais levantou a mão? Aí, Cleuciene, pode falar. Muitas vezes acontece esse tipo de atrito porque vira uma briga de egos, né?
todos querem ser certos e aí ninguém quer ceder, e parte também do estado emocional da pessoa, né, como a pessoa se encontra. E as pessoas também, elas não querem se colocar no lugar do outro, no ponto de vista do outro, porque o ponto de vista, né, da pessoa influencia muito também. E a gente tem que ceder também. A gente não é o dono da razão, a gente não é sabedor de tudo, de todo o conhecimento, a gente tem que experimentar também o método do outro, né? Tá aberto para esse tipo de situação. Verdade, verdade. Próxima colega que levantou a mão, falou tudo também, Lucilene. Cleuciene. A professora, eu já falei, o meu só não desmarcou, não sei por quê. Mas o clica meu em só não cima que desmarcou. desmarca. Tá bom. Então, vamos de sequência aqui, né? Falar de gestão, né? Ela delimita várias áreas, várias dimensões, né? E aí, aqui, essas dimensões, elas influenciam muito no clima escolar. É o que a gente acabou de relatar aqui nos depoimentos, né? Então, essas dimensões educacionais, elas perpassam, sim, 4 dimensões: administrativa, pedagógica, jurídica e financeira. Essas dimensões é o gargalo, é o trabalho, é a responsabilidade, é o dia a dia de uma gestão escolar. Mas, para isso, ela precisa estar de acordo com essa esfera que vocês estão visualizando aí. Ela precisa estar atenta às estratégias, aos processos, ao sistema, à cultura, à comunicação, à estrutura. O gestor ele tem que estar atento a tudo isso, a toda essa organização aqui, porque influencia diretamente no clima do trabalho, tá? E aí, no decorrer das nossas aulas, né, nós vamos estar explorando cada esfera dessa aqui com vocês, tá bom? E aí, aqui eu trago o cronograma e o critério de avaliação, tá? Apresentar para vocês. Quem ainda não imprimiu o material, que falou que não está tendo contato na rota, vamos resolver isso aí agora e terminar nossa aula aqui, já estamos quase finalizando, tá bom? Copie no seu caderno, tem um caderno de registro, pessoal. Às vezes, muito que se acontece nas nossas aulas aqui, via Meet, às vezes o professor ele acaba repassando algo que você poderia estar complementando e anotando, registrando o seu caderno. Isso para todas as aulas. Porque eu estava no semestre passado, eu usava muito dessa estratégia, que eu estava com literatura infantil juvenil, que como que eu trabalhava? Algo que eu deixava nas aulas ou nas minhas gravações, que essa rota vai para, essa aula nossa, ela está sendo gravada, ela vai para a rota, né? Que eu colocava lá na avaliação A1, A2. E aí o acadêmico, por alguma situação, não conseguiu assistir a aula, ou ele não conseguiu assistir a gravação, só com o material impresso, os artigos e o roteiro da aula e os templantes do slide, não era suficiente para ele entender a criticidade que estava naquela pergunta que eu tinha colocado nas avaliações. Então, aos poucos, vocês vão conhecer cada professor de vocês no decorrer do semestre, tá? Porque cada professor tem estratégia de trabalho, né? Então, assim, algo que é bom vocês estarem sempre anotando, registrando, tá? Para fortalecer até a leitura. Quando vocês forem ler os artigos, vocês... Realmente a professora falou sobre isso. Aqui está a aula da professora, só nesse parágrafo. Sabe? Então, assim, são as pegadinhas, tá bom? Então, vamos lá.
bem aqui no nosso programa de avaliação, né? Na etapa 1, nós vamos ter uma atividade que ele é peso 2, tá? Não é o estágio, está na escola, né? Atividade de campo, não. Mas são atividade de acordo à observação do estágio. Essa atividade, ela estará nas aulas 7 e 8, tá? Aqui nós já temos a composição da segunda etapa, né? Já fechando nosso semestre, né? Então, nós vamos ter um relatório das primeiras atividades de campo, né? Que serão as primeiras observações que vocês vão no estágio, então, estarão observando o estágio, o estudo de caso, a participação no seminário e a entrega do relatório final, tá? Então, somando essas notas com a primeira atividade lá na primeira etapa, vocês vão fechar com êxito, e é isso que a gente espera, que todos fechem o estágio com 10, né? Aqui todos são passíveis de ter excelência, né? E é isso que a gente espera, que todos fechem com a média 10, né? Então, aqui eu trago só mais uma mensagem de Heloísa Luque. Ela é mestre em gestão pedagógica, gestão democrática, gestão administrativa, gestão participativa, gestão financeira, gestão administrativa. Ela é o cara, tá? Heloísa Luque. Vamos muito explorar a nossa colega Heloísa Luque, né? E, por fim, as nossas referências biográficas vai estar lá, tá? No nosso material. E aqui eu desejo para vocês uma ótima semana e estou aberta a perguntas, quem ainda tiver. Vamos lá? Quem tem perguntas? Estava esquecendo, Joyce. Joyce, ela está colocando bem aí na rota, na nosso mensagem, o link da frequência, tá? O link da frequência, tá bom? Para vocês colocarem os dados de vocês, o polo de vocês, tá? E eu espero, que bom que você gostou, tá? Que você amou, eu fico envaidecida com isso, tá? Eu espero atender todas as expectativas de vocês, nós, né? Eu, a equipe, a Clarice e a Joyce, né? Atender todas as expectativas de vocês nesse semestre, né? Vai ser um período bem calmo, bem caloroso, sabe? Vocês vão gostar muito de observar a liderança da escola, que é um olhar diferenciado, né? Eu lembro que quando eu fiz meu curso de pedagogia, eu não tive essa observação, eu já fui direto para observação da escola e regência, né? E foi no contexto geral, né? Mas nós estamos, graças a Deus, nessa nova roupagem do pedagógico, né, dos cursos de pedagogia da Unitins, desde o início do período, né, essa prática que fortalece, né, e realmente, né, demonstra se é o curso que você realmente quer para você, se você está se enganjando, né, nessa graduação tão rica que é o curso de pedagogia, tá? Então, sintam-se acolhidos, amados, tá? Sintam-se familiarizados com esse processo de ensino-aprendizagem na área da educação. É muito gostoso trabalhar na educação, vocês não vão se arrepender, tá bom? E, se não tiver nenhuma pergunta, mais delongas, tá? Estaremos na próxima aula tirando as dúvidas de vocês. Nós temos aqui uma colega, colocou aqui no chat, pode fazer entrevista na escola ou na escola em outra cidade? Milena, nós estaremos
trabalhando assim, respondendo todas as particularidades. A escola, ela precisa estar conveniada com a Unitins. Não é qualquer escola, precisa ter o convênio, tá? O aceite, o termo de compromisso, tá? Mas se você reside em uma outra município, né, e a equipe administrativa do curso de pedagogia já tem conhecimento, né, da sua residência, e lá a escola teve convênio no ano passado, né, com certeza o convênio continuará, tá? E aí, com certeza também poderá estar estagiando nessa escola, tá? As dúvidas vão surgir no decorrer, sim, tenho certeza, tá? E a gente vai tirando essas dúvidas no decorrer do tempo, tá bom? Mais alguma pergunta? Estou aqui aberta a pergunta. Vamos abrir as nossas fotinhas para tirar uma foto? Vamos? Nossos retratos aí, eu vi a colega linda abrindo ali a foto. Abre as telinhas, o povo está saindo, e que conheci, que bênção. Silene, vamos lá, vamos abrir para a gente tirar a foto. Leolanda, Márcia, que lindo. Muito bem, Eurides, olha essa foto, você está no lugar aqui. Lá, e agradecer, agradecer cada um, tá? Pelo carinho. Ó, saiu mais umas lindas aqui, ó. Muito bem. Professora, Oi. eu não sei se a senhora falou sobre a questão do estágio. Delúcia, vou te responder. Nós precisamos, vai ser tendo microfonia bem aqui. Nós estaremos montando os grupos, né? Se você está mudando para Palmas, a escola que você for estagiar, já tem que estar credenciada com a Unitins, tá? No decorrer do momento, antes da gente iniciar o estágio, agora no mês de março, a gente já vai resolver essa situação, tá bom? A gente vai conversando no decorrer das aulas, tá? Não precisa ser aqui, ó, porque não é agora que você vai começar o estágio, tá? Então, já mudei seu nome aqui, tá? E no semestre passado aconteceram situações assim, enquanto eu estava nas outras disciplinas de estágio, e a gente conseguiu resolver. O pessoal morava em Itaquaruçu, Delúcia, e fazia estágio em Palmas. Beleza, professora, de boa. Tá bom? Tá, beleza, então. Tchau. Então tá. Então, boa noite, galerinha. Fica com Deus, tá? Desejo um feriado saudável para todos, tá bom? E até quinta-feira. Um cheiro. Fique com Deus. Parar a gravação.